e todas. E aí, o que que tem aqui? Aqui é a entrada, variável de entrada, e cada ligação tem um peso. Esse peso que vai dar a importância para mais ou para menos da conexão do valor de entrada. E aqui na camada, entre as camadas intermediárias e na saída, também tem ligação. Observem novamente, cada neurônio possui ligação com cada neurônio da camada seguinte. Opa! E aqui também o outro, no caso, vai apenas para a saída. Em todas essas ligações também há peso, esses pesos são o que vão armazenar, de fato, o conhecimento da rede neural, da rede neural Multilayer Perceptron. Como é que é composta uma arquitetura de rede neural? Com camada de entrada, olha aqui, entrada é um vetor de entradas, a gente tem o vetor de entradas é a quantidade de entradas que vai ter nessa rede, né? Claro, então a gente tem uma variável inteira que é a quantidade de entradas e o vetor de entradas. Além disso, a gente tem uma camada, camada oculta, né? Nesse caso aqui só tem uma camada oculta, poderia ser um vetor de camadas ocultas, mas nesse caso só tem uma camada oculta. Também tem uma camada de saída. Então olha só, a gente tem um vetor de entradas, uma camada oculta, uma camada de saída. E aí aqui uma taxa de aprendizado que vai ser estabelecida de acordo com a equação de treinamento. Por enquanto, desconsiderem essa taxa de aprendizado que a gente está preparando material para vocês explicando melhor isso. Então basicamente a rede neural tem entrada, camada oculta e camada de saída. Camadas. Mas o que é um tipo camada? Olha o objeto camada aqui. A camada é composta por um vetor de neurônios e por uma determinada... Quer dizer, esse vetor tem que ser estabelecido, né, pela quantidade de neurônios que vai ter na camada e o vetor de neurônios de acordo com essa quantidade. Mas o que é neurônio? Neurônio é um outro objeto, né, pessoal? O neurônio tem uma saída e uma sinapse para cada um peso sináptico, né? Um vetor de peso sináptico, desculpe, um vetor de peso sináptico. De quê? De que é esse peso sináptico? Da ligação de um com o outro. Então esse neurônio aqui, esse vetor, é referente aos pesos sinápticos da ligação desse neurônio com os neurônios da camada anterior. Aqui tem um vetor de neurônios, então é o peso dessa sinapse, desse neurônio em relação a cada um desses neurônios da camada anterior. Qual que é o vetor? Qual que é o vetor? Então o tamanho do vetor de um neurônio vai ser exatamente da sinapse, né, do vetor sináptico do neurônio. Qual o tamanho? É exatamente o tamanho da camada anterior. Então o tamanho desse vetor é o tamanho da camada anterior. Então é importante verificar o seguinte, na implementação do objeto, que a rede neural é de para muitas camadas, né? Então uma rede neural é composta de uma ou mais camadas, e uma camada também é composta de um ou mais neurônios. Então é importante isso, a gente verificar sobre a implementação em relação aos objetos, né, da implementação. Além disso, a gente vai falar que a dificuldade encontrada nesse tipo de rede neural artificial está justamente no seu treinamento, né? O treinamento da rede neural, quando a gente fala em treinamento, a gente fala no treinamento delas. A possibilidade da rede neural aprender, ela ser treinada para resolver problemas específicos de algumas aplicações, né? O nome do algoritmo para essa rede que a gente vai utilizar, que é a Multilayer Perceptron, MLP ou Perceptron multicamada, se chama Backpropagation, né, Marco? Exatamente, Alexandre. O que a gente pode falar sobre esse algoritmo? Os passos, como ele se aplica na rede. Vamos ver já? Vamos lá então. Vamos lá. Pessoal, a função Backpropagation, ela é separada em dois passos. Vamos ver aqui primeiro. A função de propagar os erros da camada de saída de volta para as camadas anteriores para ajustar o peso. Essa é a função principal do algoritmo Backpropagation. Quando chega lá na saída e a rede tem o erro, alguém informa que tem o erro na saída, ela propaga esse erro de volta para as camadas, para ajustar os pesos. E aí essa Backpropagation ela é dividida em dois passos. Vamos ver aqui quais são os passos. A primeira parte do algoritmo ocorre sob forma de dois passos. Tá aí. Primeira parte é a forward, passo para frente. E depois o segundo passo, backward, para trás. A parte que vai para frente ocorre naturalmente. Os pesos são aleatoriamente setados e aí vai ter uma saída. Quando chegar nessa saída, aí você vai verificar se a saída está correta e qual o erro que existe. Se houver erro, aí vai voltar o algoritmo consertando todos os pesos sinápticos para que a saída seja corretamente gerada.
É isso. Os dados de entrada propagam-se camada a camada até atingir a saída sem alteração nos pesos. Linear, pode ser sigmoidal, pode ser saturada, pode ser degrau, tem vários tipos, né, Marco? A gente colocou só os principais na aula passada. Isso. Também é bacana falar, Alexandre, igual aí, vai sair um valor de cada neurônio. E aí, o que é que isso faz? A gente pode mapear cada neurônio, mapear a saída para ter um significado para a aplicação, um significado para quem vai utilizar a rede neural. Por exemplo, quando inicia a rede, todos os pesos, a gente falou na aula passada, que são iniciados aleatoriamente. Isso. Então, quando entrar a primeira vez, o que vai sair? Um valor aleatório. Nada. Para que serve isso? Para nada. Para nada. Mas é para aí que entra o Quer dizer, aprendizado. serve para alguma coisa, serve para iniciar a rede. Serve para iniciar a rede e para corrigir o erro. Isso. Então, o que acontece? Vai fornecer uma saída aleatória. Só que a gente sabe, neste caso aqui, porque essa rede tem aprendizado supervisionado, que a gente sabe qual que é a saída que tem que ser. Então, quando você fornece no treinamento a entrada, tem que fornecer a saída também. Então, ele pega a saída que deveria ter saído e a saída que saiu e faz um cálculo lá para descobrir qual que é a diferença disso e realimenta os pesos na outra fase, que a gente vai ver na sequência a ideia dela, que é a fase backward, para mudar os pesos. Como eu falei, mudando os pesos, ela aprende, né? Isso. Aí, um detalhe também. Como que vai mudar o peso? Proporcionalmente ao que ele aplica para a saída que ele vai gerar. Exatamente. Senão, não faz sentido também. É a mesma ideia daquele fluxograma, né, dos previsionados. Isso, exatamente aquele ali. Então, mas olha só, nesse caso aqui, está programado nesse exemplo para sair entre -1 e +1 os valores. -1 e +1. Então, o pessoal lá pode estar se perguntando, o que isso quer dizer? Eu posso treinar, como no caso do CR a gente fez, que se sair valor -1, é o zero. É o zero. Se sair valor +1, é 1. Só que, e se sair 0,9999? 0,9999 é mais perto de -1 ou +1, pessoal. É mais perto de +1, né? Ou seja, é mais próximo do número 1. Então, claro, aí vai ter que classificar como 1. Então, na verdade, aí entra a ideia da função degrau, né? O que for acima de 0, aproxima para 1. O que for abaixo de 0, aproxima para -1. Vocês podem fazer isso na sua aplicação. Por quê? Porque senão a saída realmente, mas nos neurônios em geral, sai quebradas, né? Não necessariamente sai +1 ou -1. Para isso tem a função de ativação também, né? Exato. Para fazer isso daí. Sai quebrado também porque entra muito valor quebrado. Entra muito. E assim, a rede é muito grande quando a gente trabalha na aplicação. Aqui é um exemplozinho, uma rede grande é diferente, né? É, muito diferente. Então vamos lá, fase backward, né? Isso. Qual que é o papel principal do backward, pessoal? O erro calculado na saída da rede é propagado de volta, ajustando assim os pesos sinápticos. A primeira fase, a parte para frente, ela vai gerar os pesos, vai iniciar a rede, vai ter uma saída. Dessa saída a gente vai calcular qual é o erro. Se não existir erro, a rede já está pronta, já está configurada. Se existir erro, você vai pegar esse erro e vai voltar setando cada peso de cada neurônio, de cada ligação, para que a saída fique mais próxima do que é esperado.